Olha só, família, voltamos aqui para mais um conteúdo no nosso canal, onde a gente vai falar sobre Matheus Pereira, informação que foi dada durante esta tarde pelo jornalista Thiago Fernandes, de que o Cruzeiro teria consultado a situação do jogador e que teria interesse em contratar o atacante Matheus Pereira, jogador de 26 anos de idade, que no momento está na Arábia Saudita, fazendo boas campanhas por lá, podemos dizer assim, um cara que tem histórico no futebol europeu, e para falar a verdade, cara, é uma coisa quase impossível de acontecer, é a vinda do jogador aqui para o Cruzeiro. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o porquê podemos ter ali 5%, só 5% de chance desta negociação dar certo no futuro. Primeiro, antes de começarmos, vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que também se inscreva no nosso canal, porque fortalece demais e mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Agora, galera, depois de ter deixado o gostei aí no nosso canal, vamos falar sobre o Matheus Pereira. O jornalista Thiago Fernandes falou tudo do interesse do Cruzeiro. De fato, o Cruzeiro teria consultado a situação do jogador, mas eu só vou falar um ponto aqui para vocês. Sabe quanto que a equipe árabe pagou para ter o Matheus Pereira? 20 milhões de euros. Para tirar ele da Premier League, quando ele jogava no West Brom, onde ele foi rebaixado naquela temporada da segunda divisão, ele tinha interesse de outras equipes de permanecer na primeira divisão, só que, pelos valores apresentados pelo Al Hilal, ele ali teria aceitado a proposta, pagaram 20 milhões de euros pela transferência do jogador. Mas, Renato, como é que seria possível para o Cruzeiro? Olha só, ele tá tendo lá atraso de salários e tal, e a galera tava falando e tudo que ele estaria insatisfeito. De fato, o jogador está insatisfeito, mas os salários do atleta não estão atrasados, diferente do que foi divulgado. Mas, Renato, você acha que isso é possível? Cara, não acho muito possível, a não ser que aconteça aquela famosa ligação do Ronaldo e aquela famosa ligação do Pedro Lourenço, porque este homem, Pedro Lourenço, é o único que pode bancar a contratação do jogador, que tem salários astronômicos no futebol árabe, mas ele, sem dúvidas alguma, é a única pessoa que pode ajudar o Cruzeiro. Claro que, se ele chegar e falar, ó, meu salário é 3 milhões de reais por mês, o Pedro não vai poder fazer nada. Mas se chegar no Pedro e falar, Pedro, ele vai reduzir o salário para 1 milhão de reais. Paga aqui para mim 800 mil e eu pago 200, o Pedro Lourenço vai abrir as portas porque ele prometeu um reforço que deveria ser buscado no aeroporto. E na minha opinião, o Matheus Pereira é um cara para ser buscado no aeroporto. E olha só, outro ponto muito interessante, o cara é cruzeirense, é natural de Belo Horizonte e é cruzeirense. O próprio pai do jogador deu uma entrevista recentemente onde ele estava com a máscara do Atlético Mineiro. E nesta entrevista eles perguntaram, cara, ele é atleticano então? Não, ele falou, olha, minha família é toda atleticana, porém o Matheus Pereira é cruzeirense. Foram as palavras do pai do jogador. E para você se perguntar como é que tá a passagem dele lá na Arábia Saudita, olha só, no Al Hilal, na atual temporada, ele tem 8 jogos e nenhum gol. Na temporada passada, ele fez 34 jogos, 3 gols e 15 assistências. É um cara meio atacante, pode jogar pelas beiradas do campo, pode jogar também centralizado. No West Brom da Inglaterra, na temporada em que ele foi rebaixado, o cara fez 34 jogos, 12 gols e 6 assistências. Na principal competição do mundo, ele fez 34 jogos e 12 gols naquela temporada. Na temporada passada, ele já tinha feito 43 jogos, 8 gols e 17 assistências. Ele também passou pelo Sporting de Portugal, onde teve até certo destaque, mas foi na Inglaterra onde ele despontou para o mundo, podemos dizer assim. Na minha humilde opinião, uma contratação que só não seria titular hoje no Flamengo. Se fosse qualquer equipe do Brasil, ele chegaria com o status de titular. Agora, falar que isso aqui é realidade do Cruzeiro, cara, nós estamos redondamente enganados. E eu falo para vocês, ele não vem para o Cruzeiro, a não ser que tenha a mão do Pedro Lourenço nessa história. Que o jogador queira vir para o Cruzeiro e o Pedro Lourenço ajude, né? Mas, sinceramente, duvido muito, até porque teríamos que pagar a transferência do jogador, a não ser que aconteça uma rescisão de contrato por lá. Então, vamos colocar os pés no chão e entrar dentro da nossa realidade. É um bom jogador? É um cara espetacular para nós? Sem dúvidas alguma, mas se não tiver a mão do Pedro Lourenço, meus amigos, o Cruzeiro nunca teria condições de arcar com os vencimentos do jogador. Vamos aguardar e esperar. Essa história deve render mais alguns capítulos, mas já deixando bem claro, a possibilidade é muito pequena disso acontecer. Agora, galera de casa, vou encerrar aqui o nosso conteúdo deixando as palavras do jornalista Thiago Fernandes. É muito importante pontuar quem trouxe realmente a informação para nós.
Se liga nas palavras dele. Entre Cruzeiro e staff do Matheus Pereira. Matheus Pereira que hoje defende o Al Hilal da Arábia Saudita. E aí a conversa foi com o intuito de saber se o Matheus Pereira tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Embora seja mineiro, inclusive aqui de Belo Horizonte. Tem imagens aí, ó, tá passando as imagens. Embora seja mineiro, inclusive aqui de Belo Horizonte, ele na verdade fez as divisões de base no Sporting de Portugal. Ele também tem a cidadania portuguesa, então ele também, além de brasileiro, ele é português. E aí o jogador foi procurado pelo Cruzeiro para saber se ele tem interesse em jogar no Brasil. Ele deu sinal positivo para jogar no Brasil, só que agora precisa ser negociado com o Al Hilal essa liberação do jogador. Eu vi um pessoal da imprensa saudita dizendo que ele teria rescindido ou solicitado a rescisão do contrato por causa de atrasos salariais lá. E aí, conversando hoje com a minha amiga Raíza Simplício da Gol, ela conseguiu conversar lá com o pessoal do Al Hilal e eles negaram essa situação. Ele não teria então solicitado essa rescisão contratual, pelo contrário. Ainda tem contrato com o clube e o contrato é longo, até 30 de junho de 2026. Mas o Cruzeiro já fez a consulta e tem interesse na contratação do jogador. O grande problema ali, Elton, é que hoje o Al Hilal tem um transfer ban para cumprir na FIFA e não gostaria de se desfazer de seus principais jogadores porque não vai poder contratar reposições. Então, hoje, por exemplo, o Inter tem interesse no Cuéllar, aquele jogo no Flamengo, tá também lá no Al Hilal. E aí, o Al Hilal não gostaria de liberar esses jogadores que são considerados importantes, como o Matheus Pereira, o próprio Cuéllar, porque não conseguirá repor esses atletas. Então, hoje o Cruzeiro tem esse grande entrave na negociação ou na tentativa de negociação com o Al Hilal, mas existe sim o interesse do Cruzeiro na contratação do Matheus Pereira. Informação também nossa. Esse sim é diferente, né? Jogador diferenciado, acho que pode vir, se chegar no Cruzeiro agora, pode vir para assumir o meio-campo e elevar o patamar do clube. O jogador. E antes de compartilhar aqui com vocês a próxima informação, eu gostaria de pedir a cada um que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Você faz toda a diferença e mostra pro YouTube que gosta do nosso trabalho. Nos ajudem a bater a meta de 800 likes para este vídeo. Olha só, família, o que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês foi falado pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Cruzeiro teria feito uma proposta pelo zagueiro Caetano, jogador de 23 anos de idade. Nesta última sexta-feira, o representante do atleta esteve na Toca Raposa 2 para conversar com o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins. A própria Raposa teria feito uma oferta maior do que a do Corinthians, porém, o zagueiro deve optar pela extensão de contrato no Corinthians. Essa informação foi divulgada pelo Jorge Nicola. Zagueiro Caetano, na minha opinião, é um bom zagueiro e poderia ser sim muito bem utilizado na Toca Raposa, mas o que é falado por lá é o seguinte: lá saiu o Robert Renan, saiu o Raul Gustavo e por isso provavelmente ele deve ter mais oportunidades por lá. Se você parar para observar, o Cruzeiro já tem 6 zagueiros contando com o Bruno Valdez. A briga de zagueiro aqui, meu amigo, vai ser muito doida. E se contratasse este jogador, eu poderia dizer para vocês que o Luiz Felipe provavelmente não continuaria na Toca Raposa, mas pelo menos por enquanto ele continua conosco. Foi uma oportunidade de mercado por se tratar de um jogador que tem contrato se encerrando em 2024. No início de 2024, a partir de agosto, ele já poderia sim assinar um pré-contrato. E por isso o Corinthians seria um time mais acessível, né, para liberar o jogador, para negociar com o atleta agora, para não perdê-lo de graça lá no futuro. Vamos aguardar e esperar. Essa possibilidade não deve ir para frente por decisão do próprio atleta. E outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês foi divulgada essa pela Rádio Tatiaia, de que o Cruzeiro teria buscado informações para tentar a contratação do volante Gregory, jogador de 28 anos de idade. Ele é mineiro de Juiz de Fora. O atleta no momento está defendendo o Inter Miami dos Estados Unidos e o Cruzeiro estaria interessado em contar com esse jogador. Ele se destacou recentemente vestindo a camisa do Bahia, tanto destaque que ele foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. Só para você ter ideia, em 2018 ele fez 53 jogos, em 2019 51 jogos, em 2020 53 jogos. Na sua primeira temporada lá nos Estados Unidos foram 29 partidas e na segunda temporada 33 partidas. O Cruzeiro estudou esta possibilidade, a galera fica perguntando: ah, Renato, mas para que outro volante? Olha só, galera, nós teríamos ali, se o Cruzeiro utilizar a formação de 3 zagueiros, 2 vaguinhas na posição de volante. E no momento nós temos 5 opções, ou melhor, 4, porque o Felipe Machado não tem previsão de retorno. Então, na posição de volante, volantes de origem, nós temos hoje 4 opções, ainda mais depois da saída do volante Pedro Castro.
Vamos aguardar e esperar para saber se o Cruzeiro vai ou não avançar nesta contratação. Galera reclama porque é mais um jogador na posição de volante. Mas, meus amigos, quanto mais qualidade eu tiver naquela posição, melhor vai ser para mim. Eu não vou reclamar quanto mais qualidade nós tivemos, ainda mais do Gregory, que chegaria com o status de um jogador que brigaria por titularidade. Vamos aguardar mais detalhes e esperar esta situação acontecer. Na minha opinião, é um jogador que, sem dúvidas alguma, brigaria para ser titular. Por último, família, gostaria de agradecer aqui a cada um de vocês por terem participado do nosso conteúdo. Se você gostou do nosso trabalho, deixe aqui embaixo o seu gostei. Cara, é muito importante para nós, é muito importante para o nosso crescimento. Precisamos da ajuda de cada um aí de casa que é cruzeirense apaixonado. Fica aqui o meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!